Aquele dia estava chuvoso, o tempo estava instável. Mimi e o seu namorado Naoto estão no carro. Quando, ao virar uma curva, eles olham pra cima e uma sombra se mexendo em cima do poste. Não dava pra ver o que era aquilo, se era um humano ou uma assombração. O carro acelera pra fugir daquele vulto. Eles olham pra cima, procurando ver o que estava ali, mas não tinha mais nada. Lá fora, apenas a chuva. O ser havia desaparecido e a coisa nebulosa havia sumido. Existe um tipo de terror que não depende só do susto, mas o quanto aquilo te deixa desconfortável, sabe? Você já leu algum tipo de terror que você nunca mais conseguiu esquecer? Bem, é isso que acontece comigo toda vez que eu leio de um jeito. Olá, eu sou o Rod e desde a primeira vez que eu li alguma obra dele, que foi com As Egocêntricas Maldições de Soul Each, eu vi como ele conseguiu me colocar na atmosfera de terror com poucas páginas. Lembro quando eu li a história da modelo ou até o Uzumaki e quanto aquilo ficou preso na minha cabeça por muito tempo. Foi aí que eu percebi o quanto o trabalho dele era diferente. Mas hoje eu quero contar a história da Mimi, do seu mangá, Contos de Horror da Mimi. Mimi morava sozinha num sobrado com vários apartamentos. As paredes eram muito finas e fazia muito barulho no andar de cima. Ela foi conversar com um vizinho e eles entraram numa discussão. Ela era a única pessoa que reclamava do barulho. Quando, ao fim do corredor, uma mulher aparece. Ela era muito alta e com um sobretudo cobrindo todo o seu corpo, um chapéu preto e óculos escuros. Sua vizinha disse que o apartamento do lado tinha 3 moradoras. Todas tinham alturas diferentes. Por que alguém se cobriria tanto assim, indo para sua própria casa, no seu próprio prédio? E como 3 mulheres diferentes usariam a mesma roupa? No dia seguinte, Mimi encontra seu vizinho no quintal, que ele parecia já estar começando a entrar num colapso. Ele diz que a vizinha de sobretudo nunca fez nenhum barulho, o que devia ser impossível, porque as paredes eram muito finas. Atrás deles estava a mulher de sobretudo. Ela anda em direção ao apartamento dela, sem dizer nenhuma palavra. Há quanto tempo ela estava ali olhando eles? E logo seu vizinho se muda dali sem avisar ninguém. A Mimi se muda pro quarto dele, mas logo quando ela chega ela encontra uma coisa estranha na parede. Um buraco. Ele é pequeno o suficiente para não passar nada, mas ela ainda consegue colocar o olho ali. A criatura percebeu que está sendo observada. Mimi tira o olho correndo. Um silêncio absoluto toma conta do quarto. Ao olhar de novo, ela também estava sendo observada. Uma haste de metal ataca ela. Ela consegue desviar e empurra o armário para tampar o buraco. Mas, ao abrir a janela, a criatura já estava lá. Ela entra no quarto, se aproxima da Mimi e... Mimi acorda. A criatura, por incrível que pareça, não fez nada com ela. Depois disso, nunca mais se viu falar dela. Acho incrível como o Junjito consegue criar tantas criaturas que te deixam muito curioso. O terror dele é muito mais marcado pela ambientação do que o jumpscare. A mulher não parecia um robô, muito menos um humano. E por que ela não machucou a Mimi? São coisas que nunca vão ser respondidas. Mimi e Noto e seus amigos decidem ir pra praia. Mimi já sente um clima ruim só de chegar lá perto, mas ninguém acredita nela de novo, coitada. Ao acordar no carro, ela escuta um barulho na estrada. Tem uma sombra se aproximando, um ser apodrecido, como se estivesse preso há anos no mar. E agora, ele tá do lado do carro, com um líquido vazando do seu corpo. Acho que eu já teria voltado pra casa logo aí. Ela acorda Naoto e sai correndo do carro, mas a criatura já havia sumido. Na praia, Naoto continua duvidando do que a Mimi viu, até que uma garota que trabalha lá fala que muitos afogamentos aconteceram naquela praia, e que, de noite, as vítimas voltam pra areia. Por mais que tivesse todas essas coisas estranhas, o dia foi bem tranquilo e não parecia ter nada de ruim ali. Durante a noite, Furusawa, um amigo da Mimi, diz que uma professora e crianças estavam chamando por ele. Ele corre até o mar, mas seus amigos conseguem segurá-lo. Mas ele aponta para o mar, pergunta se eles também estão vendo aquilo. Tudo indica que tem algo sobrenatural ali. Agora, além de afetar só a Mimi, começa a afetar todo mundo que está presente em volta dela. De manhã, eles acordam e não veem Furusawa, mas ao descer para a praia, eles finalmente veem alguma coisa se arrastando pela água, o corpo de Furusawa. A menina da praia aparece atrás deles, dizendo que sabia que isso ia acontecer. Há muitos anos, uma professora e seus alunos foram levados pela maré. Agora eles sempre retornam. Quando chegaram em casa e revelaram as fotos tiradas, não acreditaram no que viram. Furusawa tinha vários corpos subindo pelo seu corpo, vários espíritos de crianças segurando ele. O que era aquela menina e o que significou tudo aquilo é algo que a gente nunca vai saber. Uma mulher sozinha na frente de uma casa joga um líquido pelo seu corpo, encara um isqueiro e finalmente taca fogo em si mesma. Bom, esse é o meu conto preferido desse volume. Só esse começo já mostra tudo o que vai seguir. Mimi vai visitar os pais e quando ela chega lá,
tem outra garota junto com a sua irmã, uma criança chamada Kay. Sua família está cuidando dela, porque os pais passaram por uns problemas. Ela não se gruda da Mimi e vive com manchas pretas no rosto, ou por onde ela anda. Não importa quanto a Mimi limpe elas nunca param de aparecer. Quando elas estão indo dormir, a garota fala que existe uma coisa que persegue ela. Em qualquer lugar que ela vai, uma mulher de preto sempre a observa, e que ela estava ali junto com elas. O rosto da garota é tocado por cinzas. Acho que até aqui a Mimi não estava acreditando muito na garota, o que é bem estranho por tudo que ela já passou de sobrenatural. Mimi vai conversar com os pais dela sobre o que descobriu, e os pais revelam que a mãe da garota havia colocado fogo em si mesma, e por isso que eles estavam cuidando dela. Aqui já fica bem claro quem é o espírito, né? Ao voltar ao quarto, Mimi vê uma sombra na cama. Aquilo está observando a garota, e agora também percebeu sua presença. Mimi e Kay são perseguidas pela criatura, mas conseguem fugir pela escada. A família chama um exorcista para exorcizar aquele espírito, e após 5 horas de ritual, e a casa da família fica bem suja, eles conseguem se livrar daquilo. Depois disso, Kay nunca mais viu aquela mulher. Nesse conto eu acho que o Junji Ito já explicou até demais. Como todos os contos do Junji Ito, fica meio em aberto o que aconteceu no final. No próprio pós-fácil desse livro, ele fala que gosta de histórias em aberto. Você nunca entende totalmente o que aconteceu. Na maioria das histórias assim, você sairia frustrado. Mas talvez seja por isso que eu nunca esqueço as histórias dele. Mesmo depois de terminar, eu continuo pensando no que eu li. Essas histórias foram baseadas num livro que já existe, chamado Shin Mimibukuro, uma coletânea de histórias reais de terror no Japão. Eu não contei todas as histórias nesse volume, então se vocês quiserem dar uma olhada nele, ele já foi lançado no Brasil. E tem muitas histórias legais nele ainda se vocês quiserem dar uma olhada. Bom, e se vocês quiserem, comentem aí embaixo, porque ainda existem muitas histórias dele que eu não consegui esquecer e que eu ainda posso trazer pra cá.